Vasco perde a contratação de zagueiro. O meia suíço já está no bid da CBF e a previsão de chegada é nesta próxima quarta-feira. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta terça-feira, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, o botão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui às notícias importantes. Primeiramente, uma notícia nada boa, mas com responsabilidade e compromisso de levar sempre a verdade a você, torcedor cruzmaltino. Vamos à notícia que melou a transferência de Ian Vlahovic para o Vasco da Gama. Notícia de última hora, né? Saiu durante aí, portanto, a madrugada, já que o News Old Boys não enviou a documentação antes de 11 horas e 59 minutos do dia 2 de setembro, quando encerrou a janela. O principal acordo, o principal acerto, se tratando de posição, o Vasco precisa e tem como prioridade um zagueiro para fortalecer o elenco. O Vasco não conseguiu e a negociação caiu aí na última hora. O Ian Vlahovic não será, portanto, jogador do Vasco. Só para você ter uma noção em relação a como foi ali a situação, o New Old Boys enviou a documentação com atraso e a janela de transferência no Brasil foi encerrada às 11h59. O clube argentino enviou o documento, o e-mail, depois de meia-noite. Aí o caldo entornou, aí de fato melou a negociação e é uma notícia muito ruim. Uma notícia muito ruim por conta do acerto que já estava encaminhado, a negociação, claro, de última hora. Acabou que o Vasco deixou de fato a prioridade da negociação de um zagueiro para a última hora e acabou acontecendo o que aconteceu. Melou, as partes que já haviam fechado um acordo, mas a burocracia não foi superada a tempo. Informação que veio do jornalista César Luiz Merlo, nesta noite de segunda-feira. E agora, o Vasco, que de última hora acertou com o meia suíço, o Maxime Domingues, jogador inclusive já está no bid da CBF, nós vamos falar mais sobre essa informação. Mas o que acontece em relação a zagueiro? O Vasco seguirá no mercado após o desacerto com o Ian Vlahovic. O Vasco, devido ao encerramento da janela, até aqui contratou 6 reforços: Emerson Rodrigues, Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Jean Davi e o Maxime Domingues. Mas agora busca um jogador livre no mercado para fortalecer o setor defensivo. Então, muito parecido com os trâmites que foi do Payet no ano passado, no período de agosto e setembro, o Vasco pode trazer um zagueiro que esteja livre no mercado. Então agora a procura, a exigência será maior, a dificuldade é maior, mas o Vasco precisa fortalecer esse setor. O Vasco conta hoje com o Léo, com o Maicon, o principal no setor defensivo, o melhor zagueiro que o Vasco tem hoje é o João Vitor, e tem também jogadores da base, por exemplo, como o Lincoln. Então segue sendo uma prioridade. O Vasco vai aí em busca de jogadores que estejam livres. Com a janela fechada, o Vasco seguirá no mercado em busca de mais reforços para o setor. Mas a partir de agora só poderá contratar jogadores que estejam sem contrato. Será necessário de fato uma nova varredura. Falando aqui mais sobre o assunto setor defensivo, o Vasco, queria saber se você concorda, torcedor, tem hoje os zagueiros que são titulares, que é o Maicon e o João Vitor. Claro, isso não esconde o quanto o Vasco precisa fortalecer o setor defensivo. Porém,
Com essa dupla de zaga, os números são bons até aqui. Vou trazer para você os números do Vasco com João Vitor e Maicon atuando com a dupla de zaga. São 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, sendo que o Vasco estava com um jogador a menos. Com essa dupla de zaga, o Vasco tem 6 gols sofridos. Claro, vale lembrar também ótimas defesas do goleiro Léo Jardim. Porém, hoje o Vasco não pode apenas se limitar à dupla de zaga titular. E agora o Vasco precisa ir contra o tempo mais uma vez para buscar um jogador que esteja livre no mercado. Bom, vamos falar agora sobre jogador, o meia suíço que já está regularizado, já está no bid da CBF, uma informação que veio do nosso amigo Emerson Rocha. O meia atacante Maxime Domingues já está registrado na CBF como novo jogador do Vasco. Lembrando que o Domingues tem a previsão de chegada para esta quarta-feira. Nós já estamos aqui apurando em relação a voo, a horário, para você, torcedor cruzmaltino, acompanhar aqui no nosso canal, beleza? Fique atento. Lembrando que o Vasco fez o anúncio oficial e junto ali ao Gil Vicente afirmou que o Vasco pagou 1,5 milhão de euros, cerca de 9,3 milhões em reais, pela transferência do Maxi Domingues. O jogador chega para fazer ali, né, o papel de camisa 8, também atua muito como ponta, tanto como meia como ponta, fazendo basicamente, suprindo a necessidade após a lesão do Adson, que terá 10 a 12 semanas de recuperação após a cirurgia, e de última hora o Vasco consegue contratar também o Maxime Domingues, o meia europeu, meia suíço, portanto chegando no Rio de Janeiro com a previsão desta quarta-feira. Agora, vamos falar sobre saída de jogador. O Matheus Julião, informação primeiramente dada pelo Carlos Berber, deixou o Vasco rumo a Santa Clara de Portugal. Inclusive, já nesta manhã, o Vasco emitiu um comunicado oficial sobre a saída do jogador, informando a saída do Matheus Julião. O Vasco informa que acertou com a saída do lateral esquerdo Julião em definitivo para o Santa Clara de Portugal. O cruzmaltino ainda fica com 10% dos direitos econômicos do atleta. O Gigante da Colina deseja sorte e sucesso ao cria da base forte que ficou no clube por 9 anos e fez 4 partidas pela equipe principal. Então, desejar aí muita sorte, claro, ao Matheus Julião, ao lateral, na sua carreira, também na sua jornada. Galera, vamos falar agora sobre reforço para a base. Exatamente, o Vasco contratou um reforço muito conhecido aí por conta de ser filho de um dos dirigentes do Vasco, que é o filho do diretor técnico de futebol, o Felipe Loureiro. Lucas Loureiro, filho do Felipe Maestro, foi contratado para o time sub-20 do Vasco. O meia, volante, de 19 anos, acumula passagem pela base do Flamengo, Botafogo e estava no Bangu. Essa informação, inclusive, veio da galera que faz a cobertura, né? RJ, a cobertura esportiva RJ. Portanto, o Vasco contratando, fortalecendo aí a sua base. Desejar boas-vindas ao Lucas Loureiro, filho do Felipe Maestro. E passado aqui as informações, o nosso giro de notícias desta terça-feira, galera, fique atento e ligado aqui no canal BTB Esportes. Nós estamos em um plantão, a qualquer momento pode surgir a informação. Evidente que agora o Vasco fica atento ao mercado, a jogadores que estejam sem contrato, para anunciar, principalmente para o setor defensivo. Teremos essa semana a apresentação do novo reforço, a chegada do meia suíço. Você vai acompanhar aqui na íntegra as primeiras palavras do jogador diretamente do aeroporto. E eu peço um favor a você, compartilhe esse vídeo nos grupos do Vasco, compartilhe, avisa que o BTB Esportes trouxe as últimas informações importantes, apesar de hoje não ser aí a melhor notícia, já que melou a contratação do zagueiro, mas ajuda muito o nosso trabalho você compartilhar, deixar o like e, claro, interagir aqui com a gente
nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui. Obrigado você que acompanhou até o final desse vídeo. Lembrando, não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos. É o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo.